Seminário Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Jean Piaget. Disciplina Psicologia da Educação, período 1º, curso Licenciatura em Pedagogia, professora Verônica de Melo Sacramento. Teoria dos estágios de desenvolvimento cognitivo. De acordo com o epistemólogo suíço Jean William Fritz Piaget, 1896 a 1980, considerado um dos mais importantes pensadores do século XX, existem 4 períodos de desenvolvimento intelectual, sendo que cada um deles prepara o indivíduo para as fases seguintes, de forma que as aquisições de uma fase acabam constituindo uma pré-condição à próxima. Segundo período pré-operatório de 2 a 7 anos. Desenvolvimento da linguagem e pensamento simbólico, egocentrismo, princípio da conservação, o conhecimento de que a quantidade não está relacionada com a disposição e a aparência física dos objetos. Nesse período pré-operatório, as crianças conseguem interpretar e criar imagens da realidade na mente. As brincadeiras de faz de conta são ótimas para trabalhar os estímulos e a fala. Apesar de começar bem antes, se desenvolve bastante nessa fase. É também um período no qual a criança se mostra mais egocêntrica e por isso não leva muito em conta o que dizem a ela. Por isso, elas acreditam que tudo acontece em função delas. Por exemplo, se o sol se põe, não é porque é algo que acontece naturalmente. O sol se põe porque ela vai dormir. É também no período pré-operatório que a lógica começa a ser formada e ela ainda não entende muito sobre números e quantidades. Por exemplo, se você pega um biscoito, parte ao meio e oferece à criança, ela pode achar que tem 2 e não um biscoito. No terceiro período, trabalhamos com as operações concretas, que são crianças de 7 a 11 anos. E nessa fase consiste o desenvolvimento da conservação, o começo do pensamento lógico e ultrapassar algum do egocentrismo, o domínio do conceito de reversibilidade, dificuldade em entender questões de natureza abstrata ou hipotética. Essa fase é marcada pelo pensamento lógico concreto, ou seja, conceitos abstratos como sentimento de amor, felicidade e outros ainda não conseguem ser internalizados. Além disso, crianças nessa idade conseguem distinguir valores e quantidades. A história de dividir um biscoito e dizer que são 2 não vai funcionar mais. O quarto período consiste em operações formais, de 12 anos em diante. Trabalhamos com o desenvolvimento do pensamento abstrato, formal e lógico. Bom, nessa fase, as crianças são capazes de manipular pessoas e também de entender conceitos matemáticos. Também pode criar empatia, pois consegue entender um evento pelos olhos dos outros, mesmo que esse evento tenha acontecido com elas. É a compreensão do ponto de vista de outra pessoa
ainda que sobre conceitos abstratos. Vale destacar que cada um desses períodos se caracteriza por aquilo que o indivíduo consegue fazer e não depende necessariamente da faixa etária da pessoa, mas de suas características biológicas e de fatores educacionais e sociais específicos. A divisão de idade apresentada, portanto, é apenas uma referência e não uma norma rígida. Vamos falar mais sobre os estágios do desenvolvimento cognitivo? Observe a ilustração. Concluímos, portanto, a partir da ilustração a seguir, que cada estágio tem a sua peculiaridade. De 0 a 2 anos, que é o estágio sensório-motor, a criança busca adquirir coordenação motora e aprender sobre os objetos que rodeiam, como, por exemplo, segurar um copo com água. Neste período, a criança capta o mundo pelas sensações. A criança experimenta segurar e largar objetos, como um copo com água. No estágio seguinte, que é de 2 a 7 anos, a criança entra no pensamento pré-operatório. Ela adquire habilidade verbal e simbólica. Ela começa a nomear os objetos e raciocinar, mas ainda não consegue realizar operações propriamente lógicas. A criança passa a entender que um copo com água, por exemplo, é composto de muitas gotas. Conforme é estimulada corretamente e se desenvolve, ela passa a formar conceitos como os de número e classes. Isso ocorre entre os 7 e os 11 anos, no estágio operatório concreto. A criança cresce e começa a desenvolver a lógica e a habilidade de solucionar problemas concretos, como, por exemplo, perceber que copos de diferentes diâmetros podem conter diferentes quantidades de água. Quando começa a entrar no mundo adolescente, o estágio operatório formal entra em cena e o aspecto de possibilidades se amplia muito. O adolescente começa a raciocinar de forma lógica, entendendo hipóteses e também refletindo para além do real presente. Analisa possibilidades, faz planos. A criança começa a entender mais sobre a complexidade da vida, pegando o exemplo da água, para além da sua função de beber e nos hidratar. Ele passa a se perguntar: a vida é um copo meio cheio de água ou meio vazio? Uma fase de descobertas diárias. Então, fazendo um breve resumo de tudo isso que eu falei, no primeiro estágio, que é o sensório motor, que é de 0 a 2 anos, a criança experimenta segurar e largar objetos. Já no segundo estágio, que é o pensamento pré-operatório, que é de 2 a 6 anos, a criança passa a entender que um copo com água é composto de muitas gotas. Já na terceira fase, que é o pensamento operatório concreto, que é de 7 a 11 anos, a criança percebe que copos de diferentes diâmetros podem conter diferentes quantidades de água. E no quarto estágio, que é o pensamento operatório formal, que é da adolescência em diante, a criança começa a entender mais sobre a complexidade da vida, pegando o exemplo da água para além da sua função de beber e nos hidratar. Ele passa a se perguntar, a se questionar mais. Um exemplo: a vida é um copo meio cheio ou meio vazio? Essa é uma fase de descobertas diárias. Vamos fazer uma análise sobre o trecho do artigo Reflexões sobre a teoria piagetiana, o estágio operatório concreto. Piaget considera que o processo de construção do conhecimento inicia-se com desequilíbrio entre o sujeito e o objeto. Para ele, a origem do conhecimento por parte do sujeito envolve dois processos complementares e por vezes simultâneos. O primeiro é chamado de assimilação, que é o conceito prévio, e o segundo, acomodação, que é a aprendizagem de um novo conhecimento. Ele aponta que a escola tradicionalista não leva em conta o processo. Assim, cabe ao professor fornecer esses estímulos, criando atividades desafiadoras e condições necessárias para o enfrentamento das mesmas, por meio de uma concepção construtivista de educação. Se deve propor atividades que provoquem certo grau de desafio adequado ao desenvolvimento infantil,
estimulando o educando para sua evolução cognitiva e, consequentemente, a sua inserção no estágio seguinte. Também cabe ao professor ter senso crítico ao criar estímulos adequados para o desenvolvimento das potencialidades, considerando os fatores culturais e sociais de cada indivíduo. Essas são as referências utilizadas para a elaboração do nosso trabalho. E aqui encerramos a nossa apresentação. Espero que todos tenham compreendido. Muito obrigada e até logo.